Aleluia. Pega a sua Bíblia. Gênesis, o capítulo... Vamos avançar agora, vamos sair do capítulo 1, né? Capítulo 2. Vamos terminar o capítulo 2, vamos ao verso 18. Gênesis 2, 18. Mas na última reunião nós falamos a respeito de uma situação triangular. De um lado, tem Adão. Do outro, a árvore da vida. Do outro, a árvore do conhecimento. Eu costumo ouvir de vez em quando a conversa assim, se eu tivesse no lugar de Adão, não fazia isso. Já ouviu essa história? Imagina, se eu ia comer a árvore do conhecimento, ia dar ouvido para a cobra que fala. Eu tenho medo de cobra que não fala, imagina uma cobra falando. Não é verdade? Nunca que eu ia ouvir, já ouvi essa conversa. Deixa eu dizer algo para você. Essa situação triangular, ela acontece hoje, em cada um de nós. Paulo disse, se você quiser ler comigo, ele falou lá em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na sua carne habita algum bem? Não. Agora, onde é que Deus habita hoje? Diga, Deus habita no meu espírito. Então você já tem um problema aqui. Consegue perceber? Você hoje está na mesma situação de Adão. Na sua carne não habita bem nenhum. É a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento está na sua carne. É a sua carne que clama por justiça, que treme por vingança. Não é verdade? Mas no seu espírito, uma voz suave clama: abandona o pecado, larga o erro, volta para mim. A voz é suave. É suave. É a voz do espírito. Gentleman. Nobre. Aí tem a árvore da vida clamando no seu espírito. E tem a árvore do conhecimento clamando na sua carne. E você é uma alma vivente, meu querido. Você é que tem a vontade para decidir. O que você vai comer? Da árvore da vida ou da árvore do conhecimento? Da carne ou do espírito? Coisa séria. Portanto, não fique pensando que você é melhor do que Adão. Você tem oportunidade, como ele tem, de fazer escolhas. Escolhe o bem para que você viva. Escolhe a vida para que te vá bem. Escolhe a Deus para que você possa desfrutar da vida plena e abundante. Agora lembra, a árvore do conhecimento é morte, a carne é morte. Não escolhe a carne, não. Escolhe o espírito que dá para a vida. As coisas da carne vão caminhar para a morte, sempre, sempre. Destruição, separação, aniquilamento, mágoa, ressentimento, distanciamento. Mas as coisas do espírito são para a vida, reconciliação, proximidade, comunhão, crescimento. Escolhe, portanto, a vida. Quantos querem escolher a vida aqui no seu dia a dia? Agora lembra, essa escolha é constante. Vamos ler. Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso é maravilhoso, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Romanos 5,14 diz que Adão era uma prefiguração de Cristo, era um tipo de Cristo, era uma figura, uma ilustração da pessoa do Senhor Jesus. Portanto, eu quero ler com você esse texto com a ótica de que Adão, na verdade, é Jesus, figurado aqui, uma sombra, uma parábola, vamos dizer assim. Entende o que eu estou dizendo? Como se fosse uma ilustração. Adão aqui aponta para o Senhor Jesus. E Eva aponta para a igreja. Eva é o primeiro símbolo da igreja. E você vai ver então, o que isso significa na prática. Vamos começar entendendo. Primeira coisa, no verso 8 diz:
Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus resolveu que em Cristo ele não queria estar mais só. Veja, Deus é autossuficiente, não precisa de nada. Deus vive em si mesmo, por si mesmo, nunca teve início de dias, nunca terá fim. Esse é um atributo básico de Deus. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Entretanto, de uma maneira misteriosa e profunda, Deus viu que não era bom que Cristo estivesse só. Preste atenção. Deus poderia ter criado Adão e Eva no mesmo dia. Mas Adão foi feito do pó, mas Eva não. Eva foi fruto de um clamor de Adão. Eva veio por um sentimento de solidão que Adão teve. E a Bíblia fala que não foi nem Adão que viu primeiro, foi Deus que viu. Viu Deus que não era bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Senhor diz: far-lhe-ei, verso 18 ainda, uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que quer dizer idônea? Que está à altura, do mesmo tipo, do mesmo padrão. Então, se eu tenho um curso superior, a minha auxiliadora idônea vai ter também. Se eu tenho um tipo de habilidade, a minha auxiliadora vai ter aquela habilidade também, porque ela tem que ser idônea, capaz de estar ao meu lado. Não pode ser alguém que está numa posição inferior, ela é idônea. Isso é maravilhoso, porque apontando para Cristo, significa que Deus quis compartilhar conosco da sua natureza divina. É como que Deus estivesse nos divinizando sem nos tornar Deus. Nós não somos Deus, só há um Deus. Mas Salmo 86 diz que sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Você foi feito à altura de ter comunhão com o próprio Deus. Que dignidade, hein? Você é um companheiro idôneo para andar ao lado de Deus. Você está à altura de poder comungar com Ele, poder conversar, repartir ideias, compartilhar emoções, sentimentos, sonhos, planos. Uma existência, uma convivência. Isso nos fala de alguma coisa idônea. E é por isso que Deus permitiu para Adão. A Bíblia fala que Deus criou todos os animais, né, no verso 19, e Deus trouxe para Adão para ver como Adão os chamaria. E no verso 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É como se Deus dissesse: Adão, olha ao seu redor, vê se encontra alguém, alguma coisa que possa fazer companhia para você. Então imagina Adão, chega para o elefante, não, muito gordo. Chega para a girafa, não, pescoço muito comprido. Não é verdade? Chega para o macaco, até que tem mas não dá para ter comunhão. Entendeu? Não tem nenhum animal que eu possa ter comunhão de igual para igual. Nenhum deles compreende meus sentimentos. Nenhum deles é capaz de entender meu pensamento, minhas ideias. É como se Deus dissesse isso para Adão. E Adão concluiu: não tem ninguém, estou sozinho. Não tem ninguém com quem eu possa ter comunhão. E eu quero. Veja, houve uma época também que Cristo tinha os anjos, mas não se achava ninguém à altura dele para estar com ele. Deus então resolveu fazer para Cristo uma auxiliadora que fosse idônea. E essa auxiliadora é a igreja. A igreja do Senhor Jesus. Não um homem individual, mas corporativamente. A igreja é essa noiva que vai se unir com ele lá em Apocalipse. Deus é um Deus romântico, né? Como todo bom livro romântico termina com casamento. A Bíblia termina com casamento. Desse casal universal, que é Cristo e a igreja. E essa história descrita aqui, ela não está aqui para você apenas achar uma historinha interessante. Isso aqui é a palavra de Deus. E eu falei para você, a Bíblia é um livro de vida. E deve ser tomado como vida. E o ao final de Deus é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Portanto, tudo aponta para Ele. Adão é apenas um tipo de Cristo. E Eva apenas uma ilustração do que é a igreja. E a maneira como Eva foi formada, nos fala da maneira também como a igreja é gerada através
da vontade de Deus. Vamos ver isso? Olha os passos. Como é que Eva foi formada? Primeira coisa, a Bíblia fala, eu vou fazer um paralelo. Eva aqui vai ser igreja e Adão vai ser Jesus. E olha o que diz, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O que Deus faz então? Deus pega Cristo e faz de Cristo homem. No princípio, Cristo era apenas o verbo de Deus, a palavra viva. Mas a Bíblia fala então que o verbo se fez gente. A palavra se fez homem e veio habitar entre nós. Adão é apenas uma foto. Cristo é a realidade. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala então que nesse processo de trazer Eva à existência, Deus teve que fazer o homem dormir. Assim também aconteceu com Cristo. A Bíblia fala que Cristo foi para a cruz e por 3 dias ele dormiu. Na Bíblia, o sono é um símbolo da morte. Tanto que se diz em vários lugares que dormiu a respeito de alguém que morreu. Entende? Na Bíblia, dormir simboliza morte. Jesus dormiu por 3 dias. Adão também dormiu. Não se diz quanto tempo ele dormiu, mas se diz que no tempo em que ele dormia, Deus tirou da sua costela. A Bíblia fala que Deus também tirou algo de Jesus, lá na cruz. Abre lá em João, capítulo 19, verso 34. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra para morrer, para crescer e para gerar muitos grãos, para depois gerar o pão, que é o corpo, que é a igreja. Mas lá na cruz também, o Senhor tomou, não da costela de Jesus, mas algo saiu de Jesus. Olha o que diz. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu o que, meus irmãos? Sangue e água. Muito bem. O sangue na Bíblia simboliza redenção. Como o homem pecou, havia necessidade agora desse homem ser redimido. Mas o que significa a água? Essa água é aquela água que saiu da rocha, lá no deserto. Aquela rocha que foi ferida e saiu água para matar a sede. Essa água aponta para a palavra que gera vida e também aponta para o Espírito que flui do nosso interior. Foi através dessa água que o Senhor começou a gerar a igreja. A Bíblia fala que Eva foi feita da costela de Adão. Qual foi a matéria-prima de Eva então, meus irmãos? Adão. Qual foi a matéria-prima de Adão? O pó da terra. Mas qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer Eva? Adão. Adão foi a matéria-prima. Preste atenção. Aqui tem um princípio espiritual muito sério, de implicações práticas muito severas. A igreja também é feita de uma matéria-prima. A igreja é feita de Cristo. Cristo é a matéria-prima que Deus usa para edificar a igreja hoje. Alguém fala, mas peraí, Cristo? Como é que é isso? A palavra Cristo significa ungido, aquele que tem o óleo, que tem a unção. A maneira como Deus edifica a igreja hoje é através da unção. A matéria-prima para a edificação da igreja é unção. Tudo que não vem de unção não é igreja. Por isso tem coisas dentro da igreja que não é igreja, que não pertence à igreja, que não faz parte da natureza da igreja. Vou explicar para você melhor. É como se esse prédio aqui fosse a igreja. Esse prédio, eu determinei, como autor dele, que a matéria-prima dele deve ser somente cimento, tijolo. Mas alguns resolvem usar madeira. Outros resolvem usar palha. Vou fazer uma parede de palha trançada. Tão bonito.
tão elegante. Outros querem usar feno. Vamos usar o feno, tão barato, rende mais. A gente mistura ele com barro, faz alguma coisa. Mas eu pego e chego para olhar a minha construção. E eu então vou disciplinar os obreiros, os pedreiros, que usaram material diferente. E eu vou usar o fogo para destruir tudo aquilo que não é parte daquilo que eu projetei. Assim acontece com Deus. Tem muita coisa que é feita na igreja que não é feita na unção. Se não é feito na unção, não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, a matéria-prima dele é Cristo, o ungido. Se você prega, mas não prega na unção, a sua pregação não edificou a igreja. Você aconselha, mas seu aconselhamento não foi na unção, não edificou a igreja. Você disciplina, sua disciplina não foi na unção, não edificou a igreja. Você gosta de ensinar, mas o seu ensino foi apenas letra, não dependeu da unção, não é igreja. No final das contas, só fica aquilo que é Cristo. Cristo é a matéria-prima da igreja. A unção é matéria-prima da igreja. Portanto, tenha muito cuidado ao fazer qualquer coisa na igreja. Não faça coisa alguma sem o toque da unção de Deus. Não ore, não fale, não ensine, não ande, não se mova, a não ser pela unção de Deus. E quando eu falo da unção, não me refiro aqui à emoção, preste atenção. Nem sempre sinto calafrios. Às vezes sinto, é bom. Nem sempre choro. Muitas vezes choro, é gostoso. Mas não é porque eu não senti calafrio e não chorei que a unção não estava ali. A unção vem quando eu entro na dependência. A unção vem quando eu falo, é não mais eu, é Ele que tem que fazer. A unção vem através do dependenciômetro da oração. A unção vem todas as vezes. Algumas pessoas pensam assim, não, a unção vem quando eu oro. Mas não é só porque você ora. Qualquer situação que implica em renúncia do eu, em abrir mão da independência, em não fazer conforme você pensa, qualquer situação que implique em descansar em Deus, desfrutar de Jesus, vai produzir unção. Produz unção. Seja isso às vezes o louvor, seja às vezes a oração, seja às vezes a entrega, seja às vezes a obediência. Não se preocupe com a forma, mas se preocupe com o princípio. A igreja só é realmente edificada onde há unção. Se na sua célula não está havendo unção, não está havendo edificação também. Se nas reuniões da igreja não há unção, também não está havendo edificação. John Wesley dizia que o critério para ele do serviço a Deus era o coração que queimava. E ele estava certo. Porque um dos sinais da unção é o coração queimando. Se o coração não queima, não há unção. Se o coração não toca, não há unção. Nossos cultos têm que ser pela unção. Nosso louvor tem que ser pela unção. Nosso evangelismo tem que ser pela unção. Nosso ensino tem que ser pela unção. Nossas células é pela unção. E não vá na onda daqueles que zombam, né? Uns são, outros não são. Já ouviu essa piadinha? Tão boba. Que deveria ser unção. E só são se tiver unção. Porque se não tem unção, não é mesmo. Entende? Ah, como gostamos de organização. Mas organização sem unção não é igreja. Ah, como gostamos de disciplina e leis e normas. Mas sem unção não é igreja. Se veio do raciocínio humano, se veio do capricho humano, se veio da vontade do homem, não é igreja. Eva é edificada com a costela de Adão. Isso é tão sério. Não há como colocar de maneira mais contundente e mais séria. Se houvesse um meio, eu colocaria para você. Colocaria para você. Ore a respeito de tudo. Eu não ouso fazer coisa alguma sem orar. Se eu venho aconselhar alguém aqui no gabinete, eu venho na dependência do Espírito de Deus. Se eu venho dar uma aula, eu oro para dar aula. Como quem ora para pregar num ginásio. Porque eu faço na dependência de Deus. Não confio em mim, mas confio no Senhor. Meu encargo é edificar a igreja. Foi Paulo que disse. Uns edificam com palha, outros edificam com madeira, outros edificam com feno. Esses que fazem assim, não estão edificando a igreja. E a obra deles será queimada. Mas os que edificam com unção, edificam ouro, prata, pedra preciosa, o fogo não consome.
O fogo não consome. E é perceptível quando alguém fala da unção. Não é verdade? Você vê alguém tirando uma oferta na igreja e vê um outro tirando a mesma oferta com unção. Você sabe a diferença. Você vê um cantando sem unção e vê o outro cantando na unção. Você sabe a diferença. Você sabe quando um corinho foi feito por alguém que tinha unção e o outro corinho que foi feito por alguém que apenas era um bom compositor? Só aquilo que é da unção permanece. Só aquilo que flui na unção edifica. E é igreja. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia fala, vamos continuar lendo. Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. Tudo é uma questão de fonte. Para Deus, mais importante do que o que você faz, é qual que é a fonte, a origem da força que você usa para fazer. Deus não pergunta muito o que você está fazendo, mas Ele pergunta com qual força você está fazendo. Quem mandou você fazer? Qual que é a origem da sua obra? Qual que é a origem daquilo que você está fazendo? Se a origem é humana, é natural, nunca vai ser celestial. Porque o que é nascido da carne é carne, nunca vira espírito. Entendeu o que eu estou dizendo? O que é nascido da carne, diz Jesus, sempre vai ser carne, nunca vai ser espírito. E a igreja é edificada com as coisas do espírito. A Bíblia fala então que Adão foi despertado. Ser despertado aqui, se dormir significa morte. Ser despertado significa ressurreição. E é na ressurreição, né? Assim como Adão foi acordado, Jesus foi ressurreto. A Bíblia fala que depois de ter visto bois, leões, peixes, aves, nenhum deles poderia ter comunhão consigo. Dessa vez, Adão olha para Eva e fala o quê? Verso 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E Paulo diz lá em Efésios, deixará o homem. Vamos ler isso lá em Efésios? Isso não estava programado de eu ler aqui, mas eu não posso deixar de ler isso com você. Porque esse versículo aqui, Paulo menciona ele no Novo Testamento. E ele diz que é um grande mistério. Talvez eu não seja apto a decifrar esse mistério com você hoje aqui. Mas pelo menos fique com o mistério. E olha o que ele diz. Efésios capítulo 5. Verso 31. Leia com cuidado. Efésios 5, verso 31. Paulo está aqui fazendo menção do texto de Gênesis. Paulo está aqui falando do texto de Gênesis. E olha o que ele diz. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só. Então tá bom, olha aí. Não desmarca aí não, deixa aí. Agora volta lá para Gênesis. Vamos ver quem foi que falou isso. Olha o que Adão diz. Verso 24, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Então, quem foi que falou isso aqui primeiro? Adão. Lá em Gênesis. Mas Paulo retoma. Mas olha o que ele diz, no verso 32. Grande é este mistério. Efésios 5, 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a... Então, na verdade, Gênesis 2 se refere a quem, na verdade, meus irmãos? Cristo e a igreja. Qual que é o grande mistério que ele está falando aqui? Os dois se tornar uma só carne. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, que aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só. Quando Adão se uniu a Eva, os dois se tornaram uma só carne. Mas quando Cristo se une à igreja, os dois se tornam um só espírito. É uma união completa. A noiva é idônea. Se você acha que Cristo é maravilhoso, exaltado, extraordinário, eu quero dizer que ele tem uma noiva que está à altura. Ele tem uma noiva que é idônea. E os dois se tornam um só espírito. O alvo final de Deus, meus irmãos, é ser um com o homem. E Deus alcançou esse alvo através da ressurreição. Hoje, porque Cristo ressuscitou, o Espírito foi liberado, diz ele.
Porque ele subiu ao céu ressurreto, o Espírito pôde vir, e nós podemos hoje ser um com Deus. É uma união tal que não pode ser mais separado. Depois que o seu Espírito é unido ao Espírito de Deus, os dois são como que amalgamados. Agora é inseparável. Não há como mais separar você de Deus. É por isso que Paulo fala, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem coisa do presente por ouvir, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Porque fomos unidos a Ele, amalgamados nele. Que coisa misteriosa, diz Paulo. E que mistério é esse? É o mistério de que Cristo, cada um de nós, tem uma porção de Cristo. Vou te dizer algo que talvez você vai achar estranho, mas é verdade. Cada um de nós tem uma porção de Cristo dentro de si. E quando eu encontro a Raimunda, a porção de Cristo que está em mim, clama pela porção de Cristo que está nela. E é por isso que podemos ter comunhão. Às vezes eu nem a conheço. Às vezes ela fala outro idioma, mora em outro país, mas quando eu a encontro, o Cristo que está nela se une ao Cristo que está em mim. Porque é um só Cristo. O que é a igreja? É quando essas porções todas de Deus, que foi liberada para cada um de nós, se une e formam uma unidade. Por que o diabo procura dividir, espalhar e nos distanciar uns dos outros? Porque quando nos unimos, a porção torna-se grande. Entende? Você sozinho tem uma porçãozinha, mas quando nos unimos, a porção vai ficando cada vez maior. E vai chegar no dia em que, quando o Senhor ressuscitar todos os santos de todas as épocas, e então Ele vai ter todas as partes juntas, unidas. Então nós seremos a igreja, o corpo vivo do Senhor, e nos uniremos a Ele eternamente. Mas hoje, já podemos desfrutar um pouco dessa comunhão. Porque somos uma igreja em célula, para que o Cristo que está em você possa unir-se ao Cristo que está em mim. E o poder de Deus possa ser duplamente liberado. Cristianismo não é uma empreitada para viver sozinho. Cristianismo e individualismo são antagônicos. Se você quer ser individualista, você não poderá ser cristão. Ser cristão implica em comunhão, em tornar-se uma só carne, parte de um só pão, tendo um só Senhor, um só batismo, participante de um só corpo, o corpo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Espírito de Deus, dá-nos revelação. Abre-nos os olhos. Oh Deus, para poder compreender, como diz Paulo, esse grande mistério do fato de que o Senhor habita em nós e fomos unidos num só Espírito, no nome de Jesus. Amém.